Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema constelação familiar. Sobre isso eu converso com a psicóloga Sheila Querido, que nos explica mais sobre esse método. Sheila, no primeiro bloco a gente falou um pouco em termos gerais o que é a constelação familiar e tudo isso. Eu queria que a gente entrasse mais agora como é uma sessão, né? Que sessão de constelação familiar é assim que a gente chama? Sim, é desse Como é que é o processo? Você falou que tem individual, coletivo. Eu queria que você detalhasse mais para a gente entender esse processo. Sim. Tem a forma individual, onde a pessoa traz uma questão. Na constelação, algumas pessoas falam assim: Sheila, você traz meu namorado de volta? Calma, constelação é uma terapia, né, onde você pode saber os porquês dos entraves de uma relação, o que faz com que você tenha uma questão que repete muito, mas não que vai fazer um milagre, né, que as pessoas pensam que é algo diferente. Não é, uma terapia muito séria. Então, precisa trazer uma questão que seja muito angustiante para você, que você tenha uma dificuldade, que realmente aquilo atrapalhe a sua vida no seu desenvolvimento emocional, social. E uma das formas é o individual, como eu disse, onde você e a facilitadora de constelação, através de objetos, tem os bonequinhos. Eu gosto muito de fazer de âncora, onde a pessoa que vem, ela levanta e ela vai representar todos os outros personagens que tiveram um problema da constelação dela. Por exemplo, eu tenho um problema com o meu namorado. Ela vai entrar no papel dela e perceber as sensações físicas, sentimentos, e sensações físicas mesmo. Às vezes a mão esquenta, às vezes pesa o ombro, às vezes dá vontade de sorrir, às vezes dá vontade de chorar, né? Acontece vários insights em uma sessão, várias percepções dos porquês que as coisas acontecem. Então, a constelação individual exige mais do cliente, porque ele vai precisar, se ele for muito racional, ele vai ter muita dificuldade de perceber essas sensações. Porque na constelação a gente não pode ter intenção, a gente não pode ter raciocínio, porque não tem muita lógica racional. É sentir. E sim mais emocional. Então, você, por exemplo, você falou dessas âncoras que podem ser representadas, no seu caso, por bonecos. Eu vou me aproximar de cada um deles e vou tentar me colocar naquela sensação que ele me provoca. Então, exatamente. Eu, o problema, a outra pessoa, e essas sensações é que vão construir esse entendimento. Isso, exatamente. A percepção que você terá em cada um dos papéis que vai te trazer uma compreensão. Nem sempre você compreende racionalmente. Às vezes eu peço para alguém falar uma frase como falar: eu sigo você na sua dor. Às vezes a pessoa fala: mas não tem dor. Mas lá no coração faz um sentido tão grande que ela fala: faz sentido falar isso. Eu não tinha percebido que eu sigo, por exemplo, a minha mãe, que teve muito problema de relacionamento, não só com o meu pai, mas com outros homens, e que eu, na minha vida, continuo fazendo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, tendo a mesma trilha. E às vezes esse insight acontece na hora da sessão, né? E tem a sessão em grupo, onde, por exemplo, você vem com uma questão, e o interessante da constelação, quanto menos a pessoa traz, mais a força, né, daquela família, daquela situação, daquela empresa, daquela escola, se mostra. Então a pessoa traz uma questão: eu tenho problema com o meu chefe. Ponto. Escolhe alguém, por exemplo, Elton, escolhe alguém para ser o seu chefe nessa plateia, escolhe alguém para ser você. E escolhe alguém para ser a ansiedade que você tem nesse trabalho. Porque não são só pessoas que são representadas. Alguém pode representar um sentimento. Um sentimento, um medo, pode representar um órgão físico, né? Eu tenho um problema no meu coração, alguém pode ser o coração, alguém pode ser a ansiedade. Tudo, né? Tudo é energia, então tudo tem como sentir algo daquilo. E quando você chama um representante, ele vem sem nenhuma intenção, simplesmente eu peço para a pessoa: se perceba, sem intenção, sem nenhum medo, porque ela vai precisar captar essa sensibilidade do que vai precisar ser trabalhado. De que forma, você vai me perguntar? Simplesmente ela estando ali. Ali ela começa, tem pessoas que falam: nossa, está esquentando a minha mão. Eu facilitei uma constelação uma vez aqui em Jacareí,
E todas as pessoas que vinham para representar alguém da questão da moça, sentiam um calor imenso, sentiam um calor terrível, e era inverno. É muito interessante que era inverno, as pessoas estavam de blusa, começavam a tirar a blusa, falavam, nossa, que calor, eu sinto um calor. Aí era uma questão sobre o trabalho dela. E ela trabalhava em Fono, numa empresa de fazer vidros. Então, todo o ambiente, né, as pessoas vão sentindo de uma forma sem hipnose, sem incorporação. As pessoas me perguntam, Sheila, a constelação tem a ver com espiritualidade, com espiritismo? Eu falo, não, não. É muito mais... É uma técnica científica. Né? Bert Helling, hoje, mais de 38 anos, oferecendo constelação por esse mundo afora, já é mais do que constatado que isso é técnica científica. Sheila, então, uma sessão, você percebe o problema. Agora, encaminhar esse problema, dar um outro sentido a ele, é necessário um acompanhamento, como um tratamento? Como é que funciona? Sim. Algumas pessoas falam, nossa, a constelação veio para substituir as terapias psicológicas. Não, eu sou psicóloga, né, e a constelação veio para caminhar junto. Tem alguns psicólogos que falam, Sheila, eu tenho um paciente, tem uma questão dele que parece que não anda. É necessário? Talvez seria interessante fazer uma constelação? E eu já ofereci para pacientes meus e pacientes de amigos meus, onde quando ele vai com essa questão para a constelação, parece que aquilo desenvolve, ele tem um processo mais produtivo, ele volta para a terapia e avançando muito mais. Então, a constelação contribui, né? Como contribui no jurídico de resolver uma questão que está entravada na justiça, questão de heranças, da vara da infância, da família. Guarda, né? Tem muitos processos de processos separação de casais. Exatamente, processos litigiosos que não entram num acordo, faz uma constelação. Tem uma pesquisa numa cidade da Bahia que 90% dos casais que passam, né, por constelação quando estão em processo litigioso, eles conseguem separar de uma forma consensual. Acho que tem essa questão também da empatia, é um processo que é muito empático, né? Você perceber o que o outro sentir, como a gente está falando basicamente de sensações, né? Todos nós sentimos basicamente as mesmas coisas. O que nos provoca as sensações pode ser diferente, mas as sensações são parecidas. Todo mundo sabe o que é dor, todo mundo sabe o que é amor, todo mundo sabe o que é alegria. O que provoca isso em cada um de nós é o que é diferente. Você acha que a constelação tem essa questão da empatia muito forte ou não necessariamente? Sim, da empatia. E a constelação traz o que é essencial. Né? O que é essencial para você ver, para você viver melhor? Muitas vezes a gente não quer olhar. A gente não quer olhar a dor de uma mãe, a gente prefere criticar. A gente não quer olhar um processo de família, porque é muito difícil. E a constelação traz isso de uma forma muito simples, muito rápida, muito profunda. E por isso ela toca tão rápido as pessoas. Por isso, e tem uma questão, essa do essencial, que às vezes a pessoa que vai constelar, parece que não acontece nada com ela, mas no entorno tudo vai modificando. Né? Já facilitei constelação para as pessoas que tinham problemas com o chefe melhorou, né, a relação com ela. Já facilitei constelação para as pessoas que fazia muito tempo que não falavam com os pais, porque saiu de casa, engravidou, e ela não fez nada depois da constelação. Menos de 15 dias o pai entrou em contato, a mãe convidou para almoçar. Né? Então, não mexe só com o inconsciente de quem vai constelar, e sim de todas as pessoas que estão envolvidas naquela questão. Né? Então, mostra a verdade, mostra o essencial. É como o rapaz que soube que o pai dele era uma outra pessoa. Quando eu descubro a verdade, o que isso pode mudar na vida de uma pessoa? Uma pessoa de 38 anos saber que ele não é o pai dele. Né? Ele pode ter uma outra conduta de vida, ele pode entender por que ele não se sentia amado por aquela pessoa. Né?
E hoje a constelação, ela é vista de uma forma tão séria, né? Os juízes não iam utilizar uma constelação. A gente vê muita utilização da constelação, ela ganhou muito destaque na mídia porque ela tem sido usada como uma forma de mediar conflitos, sobretudo na justiça em alguns lugares. Sim. Jacareí ainda a gente não tem essa prática, ela não está sendo adotada, mas a gente vê já um movimento, como você falou, tem palestras. Quais são as outras demandas que você mais recebe lá no teu consultório de pessoas que te procuram, ou é variado também? Tem muita variedade. Desde as questões físicas, né, de doenças, as questões de relacionamento, ainda mais agora nesse mês de junho, as pessoas ficam muito interessadas em se melhorar para também, né, ter um relacionamento melhor ou melhorar seu próprio relacionamento. E são diversas questões, inúmeras questões. Tem desde para crianças, alcoolismo, a questão da prosperidade. Muitas pessoas são inteligentes, são capazes, mas uma dificuldade muito grande de prosperar, que nós vemos muito, que são as questões de relação com a mãe, né? O sustentar tem muito a ver com a mãe. Se a gente tem algum entrave com a nossa mãe, se a gente tem alguma rusga com o nosso pai, isso interfere na questão. A mãe no sustento e o pai na prosperidade, né? A mãe, se a gente pensar na mãe, a mãe cuida da gente lá dentro do ventre dela, né? E todos os nutrientes necessários para nos formar, ela nos dá. A partir do momento que a gente nasce, até o momento do nascimento, é como se a gente tivesse tudo que era necessário para a vida estar ali no nosso corpo, né? O que acontece depois do nascimento é muito menor do que acontece quando essa mãe deixa a gente viver, né? E o pai é esse jorrar para a vida. Quando a gente tem essa dificuldade de prosperidade, tem muito a ver. Então a constelação mostra muito. Por que não nos relacionar melhor com os nossos pais? Por que não obedecer essa hierarquia? Por que não incluir as pessoas e poder amar todas as pessoas? Todos nós temos direito de ser amados. Ninguém precisa ser excluído, criticado. E se soubéssemos na íntegra, né, o quanto isso nos prejudica no dia a dia da nossa vida, talvez nós teríamos mais cuidados para isso, mais cuidado, né, quanto a essas relações todas. Sheila, se a gente carrega tantas coisas, a gente vê que não tem nem consciência muitas vezes, né, daquilo que nos aflige, como é que fica então a nossa capacidade de transformar, de se reinventar? Se parece, a gente ouvindo assim, que não conheço a constelação, a primeira impressão é que parece um certo determinismo. Olha, isso aconteceu, então eu carrego isso, eu estou condenado a sofrer isso porque está na minha constelação, está na minha trajetória. Qual que é a minha capacidade de me reinventar e de superar essas dificuldades, essas limitações que eu carrego, de certa forma? Eu brinco muito nas palestras que eu ofereço, falando para as pessoas que só tem um verbo que é capaz de deixar a gente livre para viver, que é amar. A gente precisa amar, olhar com amor para as pessoas. E não um amor inocente, que muitas vezes a gente é tão inocente, um amor até que nós chamamos de amor infantil, que é olhar, papai está sofrendo, eu quero salvá-lo. Né? Mamãe sofre, ou eu sofro como ela, ou eu sofro no lugar dela. Não, é um amor que liberta, é um amor que fala assim, ok, eu honro tudo o que aconteceu com vocês, eu respeito, mas me amem também para que eu possa seguir minha vida. Né? Olhem para mim também para me fortalecer, né? Para eu poder me olhar sem ter nenhum custo, nenhum peso para esse passado, para essa família, e poder viver o melhor que eu posso, sem reclamar, sem querer exigir nada de ninguém, nem da mãe nem do pai. Né? Às vezes a gente está aí com quase 40 anos ainda querendo que mãe e pai, por que eles não fizeram isso, se tivesse feito assim ou assado? Responsabilizando os outros também. Os outros. Toma para si, né? Veja o potencial que você tem, independente de qual família você nasceu, o que você teve ou não. Olha para a vida que você tem, que a vida é o bem mais precioso que nós temos.
e querer cuidar dessa vida com muito gosto, com muita alegria, poder fazer o melhor. É como se os nossos antepassados estivessem passando um bastão na nossa mão, né? E a gente olha para esse bastão que é a vida, que é o bem mais precioso, e fala assim, é isso aqui que está aqui? Se a gente olha dessa forma, a vida vai olhar assim para a gente. Se a gente olha para essa vida, independente de como ela veio até nós, e fala, eu vou fazer algo melhor para você, para que quando eu passar, que esteja melhor, aí assim pode ser realmente melhor. Esse olhar para trás que você fala não é um olhar para trás no sentido de julgar ou encontrar responsabilidade no passado para aquilo que nós somos hoje, mas é mais de compreender e aceitar essa inclusão que você fala. Isso. Compreender, aceitar e amar. Todos eles. Do mesmo jeito que a gente quer ser amado, poder olhar e falar, vovô traiu, fulano faliu, imigrou, né? O importante é que a gente possa olhar e falar, apesar de, obrigada pela vida que eu recebi, que veio de vocês, que se eles tivessem suicidado, se tivesse abortado, nós não estaríamos aqui. Então, obrigada, e eu sigo fazendo o meu melhor. Tá certo. Qual que é o processo de formação para um profissional? É necessário ser psicólogo para poder como é que eu falo? Aplicar ou conduzir o processo terapêutico da constelação? Facilitar? Sim. Ou não necessariamente tem que ser um profissional formado em psicologia? Não. Eu ofereço cursos, né? Eu e mais uma amiga, Mari Nunho, nós oferecemos curso para consteladores. É um processo de 1 ano e precisa ser para profissionais que têm estudo na área acadêmica, em qualquer área acadêmica, não precisa ser só psicólogo. Nós temos advogados, enfermeiros, assistentes sociais, né? Professores? Professores também. É para todos os profissionais que de alguma forma querem oferecer um bem maior. Precisa, sim, de um curso sério, que seja avaliado, de preferência que tenha um reconhecimento do MEC, né? De uma forma muito séria, com profissionais muito sérios. Ele está em nível de especialização ou não? É uma extensão universitária. Uma extensão. Isso, não chega a ser uma especialização como uma pós, mas é uma extensão universitária. E aquelas pessoas que estão interessadas a se submeter a este processo, quais os cuidados que elas devem ter na hora de procurar um profissional? Sim, como a gente faz com todos os profissionais, dar uma espiadinha, saber que formação tem, qual a seriedade. Hoje se misturam muito constelação com outras coisas, né? Eu sempre procuro, quando eu vou também me constelar com alguém, se ela usa a linha do Beth Hellinger, que é a linha pura, onde tudo nasceu com muito cuidado. E se não tem algo mais junto, né, que não seja, que venha da minha índole ou que venha fora desse contexto de todo cuidado, de todo amor, todo respeito para com o outro. O constelador, nessa hierarquia, ele é o último da hierarquia, né? Em nenhum momento eu posso me colocar como alguém mais importante do que a pessoa que vem, da pessoa que vem constelar, né? E aí, além das pessoas que podem procurar, ela também é indicada para organizações, empresas, para pensar, vamos dizer assim, na saúde da empresa e da organização? Na saúde da empresa, no RH, no desenvolvimento da hierarquia, para as empresas familiares. Eu facilitei há pouco tempo atrás em Aparecida para uma instituição onde tem crianças, que é um abrigo de crianças e adolescentes, onde foi feito trabalho para a dona da instituição, para os funcionários e para os adolescentes e crianças e para os pais também. Então, estavam para poder olhar, diagnosticar aonde pode ser a parte fraca, a parte forte, qual é a força verdadeira daquela instituição, o que realmente os adolescentes precisam, se é do apoio dos funcionários, se é da família de origem, da família substituta. Eu sou suspeita, mas foi muito interessante, tem bons resultados. Que escapam da racionalidade assim, mais imediata. Sim, e é algo que vai reverberando não só quando se faz, e sim eu vou tendo respaldo desses trabalhos ao longo dos meses também. É algo que vai reverberando a cada mês de uma forma diferente com cada um. Tá certo.
Sheila, muito obrigado te receber aqui no TV Câmara Entrevista para falar sobre constelação familiar. Deixar o teu último recado aí para quem nos acompanha. Elton, sou eu que agradeço, fiquei muito feliz, mas mais ainda de saber dessa sua disponibilidade também, de conhecer um pouco. E conheçam constelação. Vão perceber como é, assistam, né? Já vi dos mais céticos aos mais descrentes de olhar e falar, sim, eu tenho o benefício de estar aqui conhecendo um pouco mais sobre essa técnica que vem beneficiando muitas pessoas. Joia. Muito obrigado. Esse foi o TV Câmara Entrevista de hoje, onde tratamos da constelação familiar. Para você rever esse programa, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta, comente e compartilhe a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. As fotos desse programa você pode acompanhar também pelo Instagram da Câmara Municipal. Continue ligado na programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E eu te vejo no nosso próximo encontro, na semana que vem, já que nossa colega Cibele Sugano está de férias. Um abraço e até lá!